Bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós vamos começar a nossa live sobre as artes populares russas, sobre os artesanatos russos. Nós vamos falar hoje. Estamos esperando, estou cumprimentando todos os seguidores que estão entrando. Oi, Carmen, muito prazer ver todos vocês. O pessoal que já conheço pessoalmente e só conheço virtualmente. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, já são 8 da noite, sei que são 2 horas aí no Brasil. Muito prazer ver vocês todos. Então, oi Carmen querida, feliz de te ver aqui. Então, nós hoje vamos falar sobre várias artes populares russas. Eu vou já começar a falar, porque sempre estou abrindo lives já gravadas, aí o pessoal fica cumprimentando e tal. É para as pessoas que vão depois ver como vídeo. Então, tenho muita coisa para dizer para vocês hoje. Nossa, 10 da manhã dos Estados Unidos, que coisa! Tantas horas de diferença, então bom dia! Aí é muito bom essa oportunidade de nos encontrarmos de vários países do mundo. Aí, o Instagram está dando essa oportunidade. Então, artes populares, de quais vou falar hoje, não são só artesanatos feitos em casa, como podemos pensar, algo feito em casa, algo feito manualmente, sem muita tecnologia. Não é bem isso. No caso de artes populares russas, são artes tradicionais, mas que fazem parte do patrimônio cultural do país. Por isso, estas artes sempre estão mantidas pelo Estado. Antigamente começavam como artes privadas, pertenciam aos mercadores, e neste momento tem situações diferentes, porque todas estas fábricas foram nacionalizadas na época soviética, e a União Soviética fazia questão de manter as artes tradicionais, tá? Então, na minha mão tem este porquinho. Vou levantar mais para cima, porque os comentários não deixam. O porquinho é feito de porcelana grossinha, e o nome desta arte é gzhel. Tenho outros objetos para mostrar para vocês. Eu tenho figurinhas, tenho muitos porcos porque faço coleção dos porquinhos. Por isso estou mostrando aqui, mas não só. Tenho aqui este vaso, aqui gzhel. Então, o que é? Primeiro, gzhel é o nome do local. Neste local é a região perto de Moscou, uns 50 quilômetros. Ai, desculpem, tá caindo o celular. 50 quilômetros perto de Moscou. É um nome que abrange várias aldeias, abrange em torno de 25 aldeias. E neste lugar, desde sempre, desde tempos muito antigos, sempre tinha barro branco. É algo diferente para a Rússia. Geralmente na Rússia todo barro é vermelho, e peças de barro vermelho na Rússia nós conhecemos da era de antes do Cristo. Mas o barro branco permitia fazer coisas mais bonitas, mais diferentes, e os povos conseguiam pintar em cima do barro branco. Então, no século XVII, houve a ordem do czar Alexei, pai do Pedro o Grande, de usar este barro branco para fazer louça para as farmácias, para colocar lá vários remédios. E o barro de gzhel, barro branco, foi trazido para Moscou e começaram essa produção. E
até os meados do século XVIII, nesta região produzem louça, produzem até tijolo, produzem azulejos para revestimento e decoração de casas, de lareiras russas, e também brinquedos. Por isso, essa coisa de figurinhas, né? É muito comum fazer figurinhas. Então, depois, algumas pessoas ligam com o nome do Pedro o Grande, que viajou para a Holanda e que gostou muito da louça de lá, de azul e branco, mas essa é uma das versões. Mas, de qualquer jeito, já no século XIX, 25 fábricas que pertenciam a vários mercadores começam a produzir esta louça. E no início do século XIX, na década 20, as cores azul e branco são estabelecidas como cores únicas. A louça começou com várias cores, colorida. Agora, a partir do século 20, as cores selecionadas, tem mais um porco aqui, é azul e branco. Desenho floral, sempre, e é muito curioso. Quando começa a produção já de porcelana fina na Rússia, e a famosa fábrica da família Kuznetsov toma conta de praticamente toda a produção, por acaso a família se origina de Gzhel. As fábricas de Gzhel perdem esse primeiro lugar no mercado de produção de louça. Mas a União Soviética, ela renasce várias artes populares. Fazia sempre ênfase no povo, que o povo é muito importante, as artes do povo são importantes. Por isso, as fábricas são nacionalizadas e viram uma grande indústria. Então, existem tradições destes desenhos, podemos ver florais, né, flores. Aqui neste porco, posso mostrar neste aqui. Eu só tenho porcos, por isso estou mostrando porcos, mas fazem várias figurinhas. E também, e tem também os coloridos, gente. Estas são as cores que começavam antes das cores azul e branco da Gzhel. Aqui mais um azul e mais esse aqui, cor de rosa, pequenininho. Mas fazem também muita louça e muitos objetos de decoração de casa. Por exemplo, esse potinho aqui é açucareira. Também desenho floral. Vou mostrar que florzinha tem aqui. Na verdade, as coisas que eu tenho nas mãos são coisas da linha muito básica. Isso todo mundo tem em casa, na Rússia usa. E este desenho, ele foi estabelecido já na década 70 como desenho oficial da Gzhel. Mas hoje em dia na indústria trabalham vários artistas e há peças que realmente são obras de arte, pratinhos pintados com as paisagens. Gente, eu infelizmente não tenho aqui para mostrar, mas se vocês procurarem na internet, vocês podem ver. E as peças são assinadas. Aqui embaixo, sempre levam assinatura. Aqui, por exemplo, tem nome dos pintores que pintaram. Então, é obra de arte, é obra de colecionador. E, com certeza, estas peças vocês encontram nas lojas de souvenir e não são muito caras. Claro que também depende bastante da peça que você escolher. É muito curioso que na Rússia também existe brinquedo, figurinhas de barro vermelho que pintavam a branco com calcário e também pintavam por cima, mas depois não queimavam. Essas tintas são queimadas, por isso são brilhantes, né? Vão para o forno. Mas também faziam brinquedos que eram mate, sem brilho. Por exemplo, brinquedos da aldeia Dymkovo. Estes, infelizmente, não tenho para mostrar. Também hoje vou falar de várias coisas e
não vou poder mostrar tudo. Então, vamos passar. Tenho muita coisa para mostrar. Vamos passar para a próxima. Arte popular russa. São outras coisinhas. Já mostrei essa pote na outra live, mas só tenho este aqui. Isso já é madeira. Na Rússia, tudo fazia-se de madeira, antigamente, em casas. Então, madeira é um material que é muito usado. Mas aqui, a madeira serve para imitar algo rico. Então, um pote de madeira é pote simples, que usavam na casa humilde. Na casa, num palácio, usariam louça de prata ou prata dourada. Então, na região da Nizhny Novgorod, tem uma aldeia chamada Khokhloma. Eles começavam a fazer o seguinte: desde o século XVII, começavam a pintar desenhos florais eslavos antigos, é sempre frutas vermelhas, podem ser folhas. Cores sempre são verde, vermelho e preto. E o fundo é dourado. Então, é uma certa imitação de ouro. Vocês vão me perguntar como que é. Será que é folheado a ouro o negócio? Não é. Usam pó de chumbo, um pó. Depois, passam uma composição química e vão queimar várias vezes, 3, 4 vezes no forno, para ter essa cor brilhante. E depois pintam por cima e passam laca. Na Rússia antiga, sempre usavam uma laca chamada olifa. Olifa é óleo, é uma laca com base de óleo de linho. Por exemplo, ícones pintados por cima da madeira também foram folheados por essa laca. Desculpem, tenho que trocar aqui o fone. Então, temos Khokhloma, tudo, potes, pratos, também tem vasos, copinhos, bandejas, tem os potinhos para sal e pimenta. Isso é fácil de comprar, fácil de levar para casa, porque isso não quebra. Pode pôr aqui até líquidos, tem coisas muito bonitas, então isso também é algo fácil de levar. Muita gente me pergunta: Maria, eu quero aquele pratinho com desenho de Moscou. Eu sempre digo, aquele pratinho vai ser feito na China. E um pratinho da região Khokhloma, de madeira, vai ser feito na Rússia. E é uma arte que precisa de investimento para o seu desenvolvimento. Então, temos essa louça de madeira também. Continuando falando na área de decoração de casa, área de cozinha, vou falar de mais uma arte. Quem viu o meu post, ou podem depois voltar a ver, onde eu faço anúncio desta live, fala-se também vocês vão ver lá uma bandeja preta redonda, não tenho para mostrar, infelizmente, uma bandeja preta redonda com desenho floral. São bandejas da região Rostovo. Rostovo é também perto de Moscou, a 30 quilômetros do centro, bem saindo da cidade, região Rostovo. Nesta região, sempre, tradicionalmente, faziam caixinhas de papier-mâché. Também vamos falar hoje sobre estas caixinhas. E pintadas e lacadas. Quando, depois da Revolução, começam a surgir várias, eram comunidades profissionais, tipo cooperativas de pessoas que faziam vários artesanatos, uns mestres decidiram
fazer com base de bandejas de metal. Bandejas são feitas de lata, depois é posto fundo preto e o desenho é sempre buquê de flores. Naquele meu post vocês vão poder ver uma bandeja destas, também ótima coisa para levar, porque também não quebra. Gente, eu queria aqui desligar os comentários, porque acho que incomoda um pouco, né, de ver. Como sempre, 10 minutos antes do final da live, eu vou abrir para as suas perguntas, tá bem? E agora, já falei sobre as caixinhas. Eu hoje, no Stories, postei 2 caixinhas lacadas de papier-mâché. Nós temos 3 regiões na Rússia que produzem essas caixinhas. Tudo começou na região Fedoskino e também perto de Moscou. Um mercador chamado Korobov. Este mercador foi para a Alemanha, e da Alemanha ele trouxe a tradição de pintar miniaturas em cima das caixas de papier-mâché. Na verdade, a indústria inicial dele era produzir aqueles caps para uniforme militar. Ele fazia essa parte de frente, né, dos bonés, e fazia de papier-mâché. E com base disso, começa a fazer caixinhas de tabaco, que eram muito populares no final do século XVIII. E esta tecnologia de Braunschweig, de pintura com tintas a óleo, vira arte tradicional russa. É muito curioso que agora, na Alemanha, não tem mais mestres que conseguiram preservar esta tradição. Então, a única escola de arte de pintar miniaturas nas caixinhas ficou aqui perto de Moscou, na região Fedoskino. E depois da Revolução, em mais 2 regiões, surge essa arte. O que acontece? Na Rússia, sempre a profissão de pintor de ícone era muito bem procurada. E esta tradição de pintor de ícone acabou com a chegada da Revolução, porque a religião foi perseguida, foi mal vista, então estes pintores tinham que procurar outro trabalho. Em 2 centros da região de Vladimir, mais ou menos 200 quilômetros de Moscou, um pouquinho mais perto, ficam 2 mais escolas, Paler e Mstore. Lá, a tecnologia mudou um pouco durante o último século, porque começou na década 20, todos estes pintores de ícones começaram a pintar miniaturas lacadas. Os temas podiam ser contos de fada russos. Na caixinha que eu deixei hoje no Stories, tem a história da famosa menina Alyonushka, que está chorando porque perdeu o seu irmão. E também outros contos de fada russos e outras pinturas tradicionais coloridas. Mas como estes pintores foram habituados de pintar santos, é muito curioso, você olha para os rostos e vê naqueles meninos e meninas tradicionais, caras de santos, nem sorriam, porque foi a mão destes pintores. É muito interessante, a pintura de Mstore pode-se ver no museu em Vladimir,
durante o passeio pelo Anel de Ouro. Mas, para dizer a verdade, todas as escolas de arte que vou nomear hoje têm visitação. Em Gele tem uma universidade que ensina alunos a fazer estas peças e tem visita guiada para as produções. Então, pode-se ir, ver, pintar um prato e levar. São passeios muito interessantes também. Olha, tenho amigos aqui me pedindo no direct ligar os comentários. Eu liguei. Olha, я включила комментарии. Prontos. Vou então deixar assim, que o pessoal fica ofendido de não poder deixar um comentário. Tá bom, então, caixinhas com miniaturas lacadas pintadas de Fedoskino, de Mstore e de Paler. Paler é também região de Vladimir. E lá também viviam muitos pintores de ícones. Outra tecnologia que os pintores de ícones trouxeram é tintas temperadas. Nós na próxima live com a Catarina, no domingo que vem, vamos falar sobre a pintura de ícones. Mas por enquanto vocês podem me acreditar que os ícones estão pintados com tintas temperadas. Então, também podemos falar sobre esses 3 tipos de caixinhas. E vamos passar para o outro ramo, mais interessante para as senhoras, mas para os senhores interessante, porque podem levar como presente para suas esposas, é um presente muito, muito procurado. São lenços tradicionais, vou mostrar aqui. Esse meu é bem grande. Lenços tradicionais com franja, ou podem ser sem franja. Lenços de Pavlov Posad. Olha, ai! Nossa, gente, desculpe, caiu tudo. Essa apresentação no celular. Fone. Tá caindo tudo. Mas eu vou mostrar os lenços. As mulheres russas usavam esse lenço assim. Cada aldeia tinha o seu próprio tipo de nó. Como fixar aqui assim, ou podiam amarrar aqui assim. Hoje em dia, nem todo mundo usa na cabeça, né? Mas pode usar como chale, desse jeito bonito. E está na moda, nós usamos mesmo agora, usamos com casaco de pele, fica bonito com um casaco mais light, né? E tem lenços, esse meu é muito grande, mas tem de vários tamanhos, tem tamanhos menores, e esse tem fundo preto. Eu tenho outro também de fundo preto para mostrar para vocês, e por acaso este é sem franja, então existem 2 versões, com franja e sem franja, mas esse aqui é bem mais colorido. Eu prefiro branco, mas branco não tenho aqui, olha só. Então, é bem típico, lenço de Pavlov Posad. Pavlov Posad também fica a 70 quilômetros de Moscou. E Pavlov Posad é uma região onde tradicionalmente pintavam estes lenços. O lenço é feito de lã. Então, esse tecido, ele é bem fino, assim, transparente, mas ela é quente, então pode-se usar no inverno. Uma lã muito fininha, e esta lã começavam a aplicar desenho. Como faziam? Pegavam tábuas quadradas e fazia desenho entalhado para fazer o sistema de impressão. Ou seja, um lenço, o tecido seria fixado
E vamos imaginar aqui essas rosas, seria umas 4 cores diferentes. Aqui branco, verde. Para cada cor, teria que ter a sua tábua. Imagina o trabalho que dava para fazer esse desenho. Então, cada tecido trocaria 7, 8, 10 tábuas com desenho diferente. Então, impresso, secou, vai para o próximo. Imprimiu, secou, vai para o próximo. Claro que hoje não é usada mais esta tecnologia. Mas o que é usado? São usadas decorações, os desenhos do século XVIII. As pintoras, geralmente são senhoras que trabalham lá, mulheres, que fazem o desenho, cada uma faz o seu desenho original. E elas trabalham em casa, elas não têm um escritório onde podem vir e trocar ideias. É proibido. E elas fazem o seu desenho, cada uma, e só quando está pronto já pode trazer para aprovação. Quando é aprovado, fazem patente, registram. E este lenço, quando é vendido, também tem muitos nas lojas de souvenir e não só, porque as mulheres russas compram também, levam uma placa, uma etiqueta, e nesta etiqueta diz o nome da autora do desenho. Então, mesmo se o desenho é do século XVIII, tinha alguém atualmente quem fez isso de novo. Então, tem a autora deste desenho. Então, nós temos estes lenços de Pavlov Posad e temos outro tipo de lenços, por exemplo, na região de Kostromá fazem coisas de linho. Eu tenho esse, já não é lenço tipo chale, né? De linho, é uma renda de linho. Isso para usar no verão, não custa caro. Então, na viagem pelo Anel de Ouro, por exemplo, aqui vocês podem comprar. Isso dá para usar até no Brasil. Isso não esquenta. Por exemplo, o lenço Pavlov Posad daria para usar em São Paulo ou no Sul. Este linho seria usado em qualquer região. Na Rússia, linho é material tradicional. Então, além dessa renda, vocês podem olhar roupas de linho, temos toalhas, bordados de linho. Por quê? Porque na Rússia nós não temos algodão, é muito frio. Então, o pessoal plantava linho perto das suas casas. Nas casas dos camponeses tinham instrumentos para trabalhar primeiro. Então, o linho é uma planta, é meio tipo trigo, né, pela altura. Então, cortavam todo esse linho. Depois tinha um instrumento, 2 tábuas, para amassar este linho. Amassavam, escovavam para deixar só a fibra. Depois, em casa, as mulheres tecelavam de linho. Então, como nós sabemos, é um material muito agradável, natural. Então, peças de linho, vestidos de linho, toalhas de linho, vocês podem ver. Quanto às rendas, existem também famosas rendas russas da região Vologda. É renda feita com esses pauzinhos à mão, mas há também rendas produzidas já de uma maneira industrial e tem rendas de linho que são muito bonitas. Então isso também podemos ver e muita gente compra e leva como presente. Também não tenho muita coisa para mostrar, mas queria falar de outro famoso
artesanato russo, lenços de Orenburgo. Estes já são lenços quentes. Eu tenho um que é muito quente. Esse aqui, ó. É feito de lã de cabra e pode ter essa cor natural ou pode ter cor branca, ou agora fazem até coloridos. Esses aqui, ele é bem simples, na verdade é da minha avó, mas é muito quente. A mais famosa característica dos lenços de lã de cabra de Orenburgo é que todo esse lenço ele é tão fininho que pode passar por um anel. Esse aqui que eu tenho, ele não vai passar, eu nem vou tentar, porque ele é mais grossinho, ele não é original. Original, infelizmente, não tenho aqui para mostrar, mas tem isso e pode ver também nas lojas de souvenir. É também mais uma arte. Lenço de Orenburgo. A região de Orenburgo fica na fronteira da Rússia com a Ásia Central, lá perto de Cazaquistão, tá? Que tem invernos muito frios e verões muito quentes. Agora preciso de falar sobre famosos cristais. Deixa eu só vou pegar aqui as peças que eu trouxe e vou contar-lhes a história das famosas fábricas de cristal da família Maltsov. É uma família conhecida de benfeitores. É uma família que investiu muito no desenvolvimento da cultura. É uma família que, por exemplo, financiou a construção 50%, deu 50% de orçamento para a construção do Museu de Belas Artes de Pushkin. Então, eu tenho aqui uma pecinha bem linda de cristal, é também bem tradicional para as casas russas. Então, no final do século XVIII, 1756, a família dos Maltsov estabelece as fábricas de cristal na região chamada Gansu. É também não muito longe de Moscou, mas mais de 100 quilômetros. Tenho aqui outra peça para mostrar. É tudo para usar na mesa. Tenho aqui um copo, também bonito. Disso, nas famílias russas tem muita coisa, tá? Então, Nechayev Maltsov começa a fazer cristal. O que é cristal? Cristal é vidro com metal, né? Com chumbo. Ou para ter cores, acrescentam vários metais diferentes para conseguir cores. Para cor vermelho. Alguém sabe, já que os comentários estão ligados? Alguém sabe que metal tem que adicionar numa peça para conseguir a cor vermelha? Ouro. Por isso as peças de cristal ou de vidro da época antiga, da época do século 17, 18, são muito caros. Atualmente existe outra tecnologia que permitiu substituir o ouro. Mas então, o Nechayev Maltsov constrói fábricas e ele é uma pessoa que vivia já, um dos membros da família, no século XIX. Foi tão bom, tão bem organizado o trabalho que não havia greves nas fábricas dele durante a época da Revolução, porque as pessoas não se queixavam, então as pessoas foram bem tratadas. A tradição, o ensino de como fazer vidro ou cristal é algo que tem que ser passado, bem como todas estas artes que estou falando, do mestre para os alunos. Do mestre para os alunos de novo. Então, isso que não dá para
ensinar online, isso que não dá para aprender pelos livros. Os alunos têm que vir aprender, por isso todas estas fábricas tinham escolas. Na época soviética também foi nacionalizado e durante a Segunda Guerra, mesmo durante a Segunda Guerra, conseguiram preservar os fornos de vidro. São feitos de tijolo refratado muito especial e este tijolo produzido pela tecnologia do século, a tecnologia era do século XIX, então os tijolos foram preservados ainda, mesmo no século XX, durante a Segunda Guerra. Como se preserva? Não pode desligar o forno, porque senão, depois de esquentar de novo, pode quebrar, pode perder as suas características. Mas conseguiram manter com as temperaturas baixas. Infelizmente, todas as escolas que eu estou falando agora, na perestroika, época de transição de 1991, sofreram muito, porque acabou o financiamento estatal, começou a mudar a tecnologia e, infelizmente, dos empresários atuais, de benfeitores, ninguém se interessou em investir. E o Estado não está investindo tanto como deveria, como se precisava. E tem histórias tristes, né? A história, por exemplo, como desligaram a eletricidade, a fábrica de cristal, do ganso de cristal, tinha dívida pela eletricidade e pela decisão do tribunal, tinha processo, desligaram os fornos com massa de cristal dentro e fornos quebraram. E como não houve financiamento, muitos mestres saíram. Depois as fábricas escreveram carta para o presidente, ligaram de novo a eletricidade, mas a perda foi terrível. Então a ignorância humana, infelizmente, mesmo hoje em dia, estraga muito. Mas estas artes estão tentando desculpem, sobreviver. Por isso eu digo sempre que era bom investirmos. As bonitas peças de cristal pode se ver na fábrica de cristal na cidade Vladimir. Então, nesta fábrica, neste museu na cidade de Vladimir, pode-se ver as peças de cristal e pode-se ver também as caixinhas lacadas. Também prometi para vocês para falar sobre a famosa boneca russa. Quem é? Matrioshka. É uma, mas dentro tem outras. 1, 2, 3. Esse tem 4. Então, a matrioshka. Algumas pessoas chamam de babushka, mas não tá certo. Porque babushka, ou melhor dizer em russo, babushka. Babushka é uma avó. Matrioshka é uma boneca tradicional. E tem gente que pensa que também começou no século 17, 18. Não. A matrioshka surge no final do século 19, na década 1890. A história da sua criação tem a ver com outra família de mecenas, Sava Mamontov. Sava Mamontov era a pessoa que na sua casa recebia pintores. Ele tinha uma casa de verão num lugar muito pitoresco, a 60 quilômetros de Moscou, chamado Abramtsevo, com paisagens tão lindas que vários amigos dele, pintores,
Os mais famosos da época, Vrubel, Serov, Polenov, Nesterov, Vasnetsov, todos vinham para lá. Entre várias atividades que eles sempre organizavam lá, um passatempo muito interessante. Tinham lá teatro, tinham lá uma escola de artesanatos, onde ensinavam os meninos das aldeias de volta, como é que eles podem ganhar uma profissão. Então, trabalhavam lá carpinteiros, mestres de talha de madeira. Estes meninos, depois dos ensinos, ganhavam até um kit de instrumentos e uma bolsa durante um ano para poder montar o próprio um negócio, né, para começar a trabalhar. Faziam isso de graça. Era a caridade que as pessoas ricas da época faziam para as pessoas pobres. Responsabilidade social, né? Coisa muito boa. Então, um dia, a mulher do Sava Mamontov, que também tomava parte em várias suas atividades, e ela também participava em várias escolas, ela traz uma boneca japonesa. Uma boneca japonesa é uma boneca feita de madeira. É uma boneca que tem aquele cabelo preto, assim, japonês. É uma coisa típica, era um souvenir. E gostaram da ideia, e os amigos do Sava Mamontov decidiram fazer uma boneca russa. Esta boneca tem seu autor, não é algo popular. Tem seu autor, pintor Malutin, e o seu amigo, mestre de talha de madeira, Zvezdochkin, que decidiram fazer. Então, isso é madeira por dentro, madeira. Fizeram a família que tinha 7, inicialmente, tinha menina, menino, menina, menino, e era uma família. Essa é uma mãe. Matryoshka é diminutivo do nome russo Matriona. Então, Matryoshka é um nome. Como várias outras bonecas têm seu nome. Por exemplo, boneca americana tem nome de Barbie. Então, Matryoshka é uma Barbie russa. E ela foi feita não para ser um souvenir, não para ser um artesanato, era para ser um brinquedo. Porque o irmão do Sava Mamontov tinha uma loja de brinquedos em Moscou. E a data da criação desta Matryoshka é considerada a data da sua primeira venda na loja em Moscou. Se nós temos seda, Miriam, então seda nós não temos, mas o grande caminho de seda passava pela cidade de Moscou. Também nós temos estas matrioshkas até agora. E as matrioshkas começaram a ser produzidas na fábrica, na cidade Sergiy Posad, e tinha suas características. Como se pintava? Sempre à mão. Matrioshka é sempre pintada à mão. Mas qual é a diferença entre uma matrioshka barata e uma matrioshka cara? Pode ter uma que custa 500 rublos e uma que custa 5 mil, 15 mil ou 50 mil rublos até. Primeiro, esta é, por exemplo, bastante simples, ela é tradicional. Então, ela tem um lenço, isso é um lenço na cabeça dela, é um lencinho, e o lenço dela é bem simples. O desenho feito com os pontos permitia produção mais rápida. Geralmente, uma pintora pinta só rostos, outra pinta lenço, porque geralmente lenço é mais bonito, mais decorado. E ou aqui pode ter uma miniatura também, como nas caixinhas. E aqui vai ser já mais fácil, mãos e o vestido dela.
Então, em cada região russa, começaram também a fazer matrioshkas. A boneca ficou algo que o povo gostou muito. Então, cada região, por exemplo, a região de Vyatka, a região de Nizhny Novgorod, começaram a fazer a sua própria matrioshka. A matrioshka de Sergiev Posad é uma família que deve ter mãe, filhos e sempre tem um menino. Então, geralmente, é assim. Tem até matrioshka que começa com pai, tem matrioshka que começa com um bichinho, né? O que é bichinho. Agora fazem também de grandes políticos ou de jogadores de futebol. Mas a diferença, se a matrioshka é de padrão Fabril, ou seja, tem vários iguais, ela vai ficar mais barata. Se a matrioshka tem aqui a assinatura da artista, ela fica mais cara. Quanto mais pormenorizado é desenho, por exemplo, às vezes tem 15 matrioshkas e a última também é bem desenhada. A qualidade a gente sempre olha pela última. Aqui você pode ver que o rosto é pintado com bastante cuidado. Mas tem umas que tá tudo manchado. Então, a qualidade da matrioshka, vocês veem pela última. Essa é feita num salão de artes na cidade de Sergiev Posad. Ela é de categoria de linha mais simples, né, de linha mais básica, mas dentro dessa linha ela é muito bem feita, com bastante qualidade. Tá? Muita gente pergunta que se matrioshka quebra. Não quebra. A única coisa que pode acontecer, se é muito úmido, ela pode ter dificuldade em abrir depois, né? Mas isso é fácil de evitar. A matrioshka. Tá. Então, eu vou ver aqui o que tem de perguntas. Por enquanto, não tenho muitas. Prontos. Então, eu acho que agora já falta 10 minutos. Por favor, queridos amigos, se vocês tiverem uma pergunta para me colocar sobre artesanatos, estejam à vontade. Sempre 10 minutos nós deixamos para as perguntas. Tenho aqui meus queridos amigos russos trocando as mensagens. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a Miriam já perguntou se a gente tem seda. Então, comprar seda na Rússia você pode, né? Mas a produção de seda na União Soviética ficava nas repúblicas asiáticas, por exemplo, no Uzbequistão. Lá tinha algodão também. Então, se por enquanto não tem perguntas, posso mostrar mais um artesanato, peças das cascas de bétula. Eu tenho aqui, é peça feita de tiras de bétula, é para colher as frutas. Pergunta, se existe matrioshka feita sobre encomenda? Sim, a princípio as artistas podem fazer sobre encomenda, mas se você está querendo fazer isso quando já vem para a Rússia, fica um pouco tarde. Então, era bom fazer o seguinte: encomendar a matrioshka, por exemplo, vamos imaginar, você quer fazer matrioshka com cara da sua esposa, com cara da sua mãe, com cara do seu avô. Elas fazem, mas elas precisam de tempo. O nome da fibra, aqui desse aqui, é casca de árvore russa, bétula. São tiras de casca de bétula. Qual é o seu preferido? O meu preferido, a minha arte preferida? Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Коля лапти от меня далеко лежат, я не дотягиваюсь. Então, bétula é a árvore com tronco branco e preto, que é considerada árvore típica. E a sua casca, ela é antisséptica, por isso fazem várias coisas para uso na cozinha, por exemplo, para guardar farinha de trigo. Minha белорусские бубенчики из Vitebska. Estou mostrando aqui mais uma coisinha. Estava falando agora russo para os meus amigos que não falam português, mas estão assistindo aqui.
E tenho uma amiga que me deu de presente, é de Bielorrússia. Isso é outra arte, é feito de palha, muito usado na Bielorrússia, tá? Então, vou anunciar, já faltam poucos minutos, vou anunciar o tema da live do próximo domingo. Vamos fazer de novo, eu e a Catarina, minha amiga e colega do São Petersburgo. Nós vamos fazer a live que muita gente pediu, solicitou. Outro tema muito sério, muito diferente dessa coisa mais, hoje foi mais light, né, mais de diversão. E vai ser no domingo sobre a religião. Qual é a diferença entre a religião ortodoxa e religião católica? Organização da Igreja Ortodoxa Russa. E também vamos falar sobre os ícones russos. Quais são as principais imagens? O que significam? Tá? Oi, Catarina aqui cumprimentando todo mundo. Então, esta live vai passar já no Instagram da Catarina. Então, no domingo que vem, então vai ser dia 28, também no mesmo horário, às 14h, nós vamos falar da religião e vamos falar dos ícones russos. Então, vamos tirar as dúvidas que vocês têm. Vamos falar também da arte de iconografia. Vamos contar exatamente como é que se pintam. Sim, Claudiane, vai ser muito interessante. Muito obrigada, Alexandre. E também eu queria avisar que a partir do dia 24 eu terei o curso de História. Vou apresentar 5 aulas sobre a história russa. Já tenho aqui queridas amigas que vão participar, que já se inscreveram. Quem ainda não se inscreveu, por favor, esteja à vontade. Então, como vai ser? Primeira aula vai ser sobre a família Rurikovich e a Rússia antes do Pedro o Grande. Depois vamos falar do imperador mais conhecido russo no Ocidente, Pedro o Grande, o nosso grande reformador. A terceira aula será sobre outra grande figura, Czarina Catarina a Grande. Depois nós falamos, claro, sobre a família do Nicolau II, os últimos Romanovs, que tinham vidas muito trágicas, que terminaram de uma maneira muito trágica. E vamos falar sobre a Revolução Russa. Então, estas 5 aulas que a gente vai fazer, vamos fazer num outro Instagram fechado, mas também vamos poder colocar as perguntas e os vídeos serão gravados. Então, se vocês não vão poder assistir estas aulas, daria para ver os vídeos depois. Estarão lá gravados durante o mês inteiro estes vídeos. A participação não é cara, uma palestra custa R$35. A transferência pode ser feita para o meu PayPal, tá? Daqui a pouco a Catarina vai apresentar também o curso dela e nós as duas estamos dando aulas de língua russa e neste caso quem tiver interesse de receber aulas privativas também é possível, tanto eu como a amiga Catarina, vocês podem escolher. A gente tem formação em letras, além de formação do curso de guias que a gente fez, mas o nosso diploma, diploma linguístico. Como se inscrever? Vai estar no YouTube também, como se paga. Então, Alexandre, para se inscrever, basta só você me enviar uma mensagem para direct. Aí, eu te passo o meu PayPal, né? Um sistema americano, PayPal. E você faz essa transferência. Você pode se inscrever para todas as aulas ou para uma só, né?
ou para várias, o que você tiver interesse, e terão horários nos dias da semana ao meio-dia e no final de semana às 10 da manhã, horários do Brasil. Pronto, então acho que eu respondi essa pergunta. Então, se você tiver interesse, por favor, me mande a mensagem que a gente vai combinar. Eu te mando meu WhatsApp e a gente fala. Tá bom? Prontos, mais alguma dúvida sobre os artesanatos? De qual mais que vocês gostaram? Temos mais 5 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ficou clara a história da matrioshka? Ficou clara para todo mundo? Matrioshka é um brinquedo que desenvolve muitas habilidades infantis, né? Porque tem que escolher as partes certas dos lenços. Ah, que bom, Leonor! Tem que acertar, né? Ai, gente, tô perdendo coisa. Tem que acertar. Não pode fechar assim. Tem que... Então, a criança brinca. Então, matrioshka é mesmo uma boneca. Dos de madeira. Esses aqui, Rohlomá. De madeira, trouxe mais uma coisa para mostrar como usar a talha. Então, é uma coisa muito interessante para fazer bolacha, imprimindo. Aqui, fazendo impressão. E olha só, é um desenho talhado que vai sair no bolo. É tecnologia bem antiga de fazer desenho impresso. Onde pode comprar? Então, há várias lojas em Moscou, em São Petersburgo. Em Moscou nós temos um bairro turístico chamado Arbat. Nesta rua tem várias lojas. Também, quem faz, por exemplo, passeio para a cidade Sergiy Posad, lá vivem muitos artesãos que fazem essa matrioshka, ela vende lá, então eu recomendava ver lá porque os preços são mais atraentes na cidade de Sergiy Posad. Mas no geral, qualquer lugar turístico que você vai ter souvenir. Um desses de bolacha. Esse por acaso eu comprei na feira de artesanatos russos. Isso não é tão fácil de comprar mas eu sei o site de quem faz. Então, quando você vier para Moscou, pode encomendar no site que eles entregam no hotel, tá bom? O chale pelo de cabra não é áspero, não, é super soft. Não, porque pelo de cabra não é bem pelo, é pluma. A gente fala pluma de cabra, né? Obviamente ela não tem penas, né? Mas é muito soft, não, é muito bom. Esse é muito grosso, é um trabalho meio grosseiro, é o único que eu tinha, porque tem uns que é uma renda, parece renda, não coça não, para mim não coça. Oi, Catarina, você acha que não é? Não, é muito agradável para a pele, é isso, é muito agradável. Passa o site, eu te passo no privado, tá bom? Que agora não sei de cabeça. Mas passa o site para... Eles não fazem entrega para o Brasil, fazem entrega para Moscou, mas pode pedir antes da viagem para entregarem no hotel. Eu vou ver o site das coisas que eles fazem. Bonito. Tá bom. Falta 1 minuto, gente. Vou me despedir de vocês. Agradeço, como sempre, a sua atenção. Peço desculpas por todos os tropeços aqui, caiu o celular, todo mundo, que estou com muita coisa na frente. Por isso, sejam sempre bem-vindos ao meu Instagram, Sorri Você Está com a Maria, com o Instagram da Catarina Segunda. A gente trabalha de guias e teria todo o gosto de recebermos vocês em Moscou quando acabar a pandemia. Muita saúde para todos vocês. Assistam a nossa live do domingo que vem sobre a religião os ícones. Muito obrigada, Alexandre. Vamos falar sobre as aulas. Quem quiser, a gente sempre está à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a Rússia que vocês tiverem. Tá bom? Pronto, eu vou terminar esta live. Será gravada no meu Instagram. Quem quiser assistir, ver, por favor, estejam à vontade. Um grande abraço para todos
para todos meus amigos. E a Catarina vai colocar a gravação no YouTube. Pronto, está terminando. Falta meio minuto. Por isso, vou terminar. Tchau, um beijo e se cuidem.